Primeiro a gente tem que entender se essa pergunta ela é feita para um cristão ou para um não cristão. Porque as respostas que eu vou dar aqui, ela não faria sentido para alguém que não é cristão. A primeira coisa que eu diria que alguém deve ir à igreja é porque ela não é uma instituição humana. Não foi alguém que inventou a igreja, não foi ideia dos apóstolos. Pelo contrário, foi um plano de Deus. A igreja faz parte do plano eterno de Deus. Deus sempre trabalhou com a questão de um povo, de uma comunidade. Essa cultura do individualismo, se a gente não tomar cuidado, ela começa a adentrar na igreja e a gente começa a pensar que a fé é algo que acontece de maneira individual. Mas na verdade Deus trabalha sempre no coletivo e a igreja é algo coletivo. Deus instituiu a igreja por ser uma nação santa, como a Bíblia diz, um povo santo. Então a primeira razão é porque ela é uma instituição divina. A segunda coisa que eu diria é porque ela é a figura maior do relacionamento que Deus quer ter com esse povo. Quando você olha para a Bíblia, e principalmente no livro de Apocalipse, você entende que a igreja é retratada como a noiva de Cristo. Assim como o relacionamento de um marido com uma mulher é algo extremamente profundo e algo extremamente íntimo, é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. E esse povo é a igreja. Quando você olha para o Novo Testamento como um todo, você entende que, tirando os evangelhos, as cartas, em sua maioria, principalmente as de Paulo, elas foram escritas direcionadas a igrejas. Porque isso dá a nos entender que Deus ele fala com o povo através da sua igreja ou para a sua igreja. Então por isso que eu preciso estar numa igreja, porque eu preciso ouvir o que o Espírito quer dizer para a igreja, porque eu faço parte dela. É perigoso eu buscar ter uma fé individualizada e eu achar que Deus revela todas as coisas para mim, quando na verdade a leitura que nós fazemos da Bíblia é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. A terceira coisa que eu diria é porque a igreja é aquela que representa a glória de Deus para o mundo. Nós sabemos que existe a graça comum, que é onde Deus se revela através dos ímpios, onde todos os atributos de qualidade que as pessoas têm é porque Deus deu para elas, mas a igreja é a grande responsável para transmitir, vamos dizer assim, as características principais de Deus. Ele escolheu, como a Bíblia diz lá em Efésios, que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Então, se eu faço parte da igreja, eu faço parte do povo que Deus escolheu para representar a glória dele para a terra. Falando agora de assuntos pessoais, eu diria que um dos motivos para a gente se envolver na igreja é porque é ali que a gente desenvolve o estilo de vida que Deus biblicamente quer que nós venhamos a ter na igreja. Porque se você olhar para o Novo Testamento, as cartas que foram escritas, elas geralmente sempre trazem a correção de algum assunto que está errado na igreja ou da exortação de algo que não deveria acontecer. E um dos assuntos mais populares que eu diria no Novo Testamento é justamente a relação entre os cristãos. Se você olhar nas cartas de João, por exemplo, que isso é muito forte, você vai ver lá João dizendo que se você não ama o seu irmão, você não pode ser chamado de um cristão. É só na igreja que a gente se relaciona com outros cristãos. E esse relacionamento não é fácil, senão não teria tanto esse assunto na Bíblia. Dentro dessas coisas que eu separei para falar nesse vídeo, eu gostaria de terminar falando a respeito de algumas características que a vida cristã traz para nós. O desdobramento dessas características, eles têm que acontecer dentro do contexto da igreja. Como, por exemplo, discipulado, adoração, edificação e serviço. O discipulado, que é o processo onde nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, com o caráter de Cristo. A adoração, eu gosto sempre de dizer que é lógico que a gente pode adorar a Deus 24 horas por dia, não apenas na igreja, mas em congregação, como um povo de Deus, isso só é possível acontecer dentro da igreja. A edificação, que é o ensino, o estudo, a ministração da palavra de Deus, que é vital para o fortalecimento da nossa fé. E também o serviço, que é quando nós deixamos de ser apenas passivos e receber coisas de Deus, mas começamos também a transmitir aquilo que nós temos recebido. E como Paulo vai dizer, primeiro aos da família da fé. E isso só pode acontecer dentro do contexto de uma igreja.